Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a estrutura social do feudalismo. No último vídeo nós já entendemos um pouquinho melhor o que era o feudalismo, o que foi o feudalismo, e nesse vídeo então eu vou explicar para vocês como é que era a sociedade, porque é algo assim fundamental para que vocês entendam o conceito geral do feudalismo. A sociedade feudal, ela pode ser dividida no formato de uma pirâmide. Essa pirâmide, ela era dividida em três grandes grupos: o clero, a nobreza e os servos. O clero, que ficava no topo, era composta pelos membros da Igreja Católica, dividida em alto clero e baixo clero. O alto clero era muito rico, formado pelo Papa, pelos bispos, entre outros, possuía riquezas, possuía terras, possuía privilégios, cobrava impostos da população e por isso era muito rico. Já o baixo clero, os padres, párocos, monges, entre outros, era uma camada também privilegiada por ser do clero, mas era uma camada já mais pobre que tinha contato direto com a população. É importante lembrar que o clero detinha o monopólio da cultura na época, na Idade Média. O que significa deter o monopólio da cultura? É que todas as manifestações artísticas e culturais da época, elas giravam em torno do catolicismo. Então, desde músicas, obras de arte, literatura, tudo isso vinha de encontro aos anseios da Igreja Católica, porque era ela que dominava, era ela quem tinha a exclusividade da cultura. A Igreja Católica, ela também era a maior proprietária de terras da Europa medieval. Lembrando que terra igual a riqueza. A Igreja Católica, ela era tão rica assim, porque a terra naquela época, ela era passada de pai para filho, passava de geração para geração. E como os membros da Igreja Católica, eles não podiam se casar, quando eles morriam, a terra que era deles passava automaticamente para a Igreja Católica. Com isso, calcula-se uma média que durante esse período medieval a Igreja era dona de cerca de 1/3 das terras férteis da Europa Ocidental. Depois, na camada intermediária da sociedade, nós temos os nobres, a nobreza. Condes, duques, barões, marqueses, pessoas com título de nobreza. Essas pessoas, elas também eram proprietárias de terras e elas dedicavam-se especialmente à guerra. Elas tinham um monopólio das armas e formavam exércitos particulares. E por último, aqui na nossa pirâmide social, nós temos os servos. E os servos, eles podem ser divididos em três grupos: os camponeses, os vilões e os escravos. Os camponeses eram aquelas pessoas que o próprio nome já diz, viviam no campo. Elas estavam ligadas aos senhores feudais. Eles tinham liberdade, eles eram livres, mas ao mesmo tempo eles não tinham para onde ir. Se eles saíssem daquele feudo, eles iriam para um outro feudo com as mesmas condições de trabalho. Então, esses camponeses, é importante lembrar que eles não eram escravos, mas eles também não eram trabalhadores assalariados, eles eram servos, porque eles tinham liberdade, ao contrário do escravo, mas eles não recebiam salário, ao contrário do trabalhador assalariado. Eles trabalhavam em troca de um lote de terras para viver e para poder plantar. A segunda categoria de servos eram os vilões. Apesar de hoje esse nome ter uma conotação negativa, naquela época os vilões eram as pessoas que moravam nas vilas e eram pessoas que faziam pequenos trabalhos em troca de pagamento e por isso eles eram muito mal vistos pelos camponeses. E nós temos também, na Europa medieval, um pequeno número de escravos que faziam trabalho semelhante ao trabalho dos camponeses. A sociedade medieval é o que nós chamamos de sociedade estamental, porque ela é dividida em estados, estamentos, esses três grupos sociais. E também é importante lembrar que havia pouca mobilidade social. Se você nascesse camponês, você ia
como o rei camponês. Havia ali uma maior mobilidade entre nobreza e clero, porque uma parte da nobreza poderia virar clérigo. Outra coisa importante sobre a sociedade medieval é a quantidade de impostos que esses grupos eles precisavam pagar. Esses impostos eles variavam de acordo com o local e a época, mas havia alguns impostos assim que eram os principais, como a corveia, a talha e a banalidade. A corveia era a obrigação dos camponeses de trabalharem 2 ou 3 dias por semana na terra do senhor feudal. Eles cultivavam a terra do senhor feudal. Tudo o que se produzia nesses dias era do senhor feudal. Outro imposto importante era a talha. O camponês ele era obrigado a dar cerca de 30 a 40% do que ele produzisse no seu próprio lote de terra para o senhor feudal. Ou seja, ele cultivava a terra do senhor feudal, ele cultivava a sua terra e uma parte do que ele produzia na sua terra ele tinha que dar para o senhor feudal. E um outro imposto também bastante comum naquela época era a banalidade. A banalidade consistia numa espécie de aluguel. Toda vez que os camponeses precisassem utilizar as instalações do feudo, o forno, o moinho, ele precisava pagar para o senhor feudal. Lembrando que nessa época praticamente não existia circulação de moedas, então esses impostos eles eram pagos em serviços ou em produtos. Importante também lembrar que existia o dízimo. O dízimo, também conhecido como tostão de Pedro, esses dois nomes estão corretos, era um pagamento para a Igreja Católica, onde você pagava cerca de 10% de tudo aquilo que você produzia. E a Igreja Católica, então, além de possuir terras, ainda recolhia impostos, fazendo com que ela enriquecesse cada vez mais. Não sei se vocês observaram, mas nessa nossa divisão social eu não citei o rei. Por quê? Porque nesse período do feudalismo, os reis europeus, eles perderam uma parte do seu poder. Nós dizemos que o poder na Europa nessa época era um poder descentralizado. A diferença é, quando eu tenho um poder centralizado, eu tenho um rei governando. A figura do rei, ele centraliza todo o poder. Na Idade Média, eu vou ter a característica do poder descentralizado, onde o poder é dividido entre várias pessoas, os senhores feudais. Cada senhor feudal era dono da sua própria terra e ele era como uma espécie de rei dentro do seu próprio feudo. Ele estabelecia as leis, ele estabelecia a moeda, o sistema de pesos, de medidas, ou seja, um feudo era independente do outro. E esses feudos, eles eram autossuficientes e cada um podia ter o seu próprio esquema de funcionamento. Esses impostos, inclusive, que eu falei agora, poderia ter outros, dependendo de cada feudo. Imposto para casar, imposto para passar a terra quando a pessoa morre, uma taxa de nascimento quando uma criança nasce. Então, isso variava. Então, na Idade Média, nós não temos a figura do rei aparecendo com força, mas sim a dos senhores feudais, porque nós vamos dizer que o poder na Idade Média é descentralizado. Então, esses senhores feudais que eram da nobreza, sempre eram nobres, ou até mesmo os clérigos, mas especialmente os nobres, esses senhores feudais, eles vão inclusive montar exércitos particulares para poder defender o seu território. Então, tem rei nessa época? Tem, mas eles perdem a sua força. Quem vai comandar de verdade a Europa Ocidental durante o feudalismo é a Igreja Católica e os nobres.